estarmos assentados à mesa do Rei, e há muito lugar ainda. E talvez você esteja essa noite pensando: este lugar é para mim? Eu quero dizer que sim, este lugar é para você também, em nome de Jesus. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Lucas capítulo 14, e vamos ler o versículo 22. Depois nós vamos lá para a primeira carta, Epístola de João, capítulo 4, versículo de número 9. Lucas capítulo de número 14, versículo de número 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Primeira Epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 9. Primeira Epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Eu vou adorar o nome do Senhor. Queria que a igreja me ajudasse. Meus amados, nós podemos conquistar tudo em nossas vidas, mas se nós conquistarmos tudo sem a presença de Deus, nós não conquistamos nada. Porque sem a presença de Deus, nós perdemos o temor. E a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. E um homem sem sabedoria, ele está vulnerável ao pecado. Sem a presença de Deus, nós perdemos a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a presença de Deus, nós perdemos a santidade. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então a presença do Senhor em nossas vidas, ela é crucial, ela é única. Amém? Vamos adorar o Senhor? Me ajuda aí, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és bendito, Deus. Aleluia. Se não puder, não tem importância. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não abre? Não tem importância. Irmãos, depois fica para mais para frente. Eu sou muito grato a Deus porque eu me sinto muito bem aqui. Primeiramente, eu estou na casa do Pai, casa de Deus. Segundo, eu estou na casa dos meus pais, que eu tomei emprestado aqui em Portugal, né? Missionária Lília, pastor Milton, são meus pais que eu tomei emprestado neste país. Já moro aqui há 25 anos, morei muitos anos aqui em Quarteira, e foi aqui que eu encontrei com Cristo. Já, irmão? Amém. Tudo é perca se eu não tenho a ti. Tua graça é o que me basta. Canta comigo, igreja. Sem você não sei pra onde ir. Tua presença é o que me importa. Cadê a letra, irmão? Que adianta eu ganhar no mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Sem tua presença por onde eu vou. Oh, bendito Deus. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro, a minha alma se perder sem ti,
maravilhosas, em nome de Jesus. Só a presença do Senhor. Oh, bendito Deus. Sem teu amor, Senhor, tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? É Deus. Eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade e pela infinita misericórdia que Ele tem em nossas vidas. Meus amados, se pudéssemos resumir a Bíblia numa só palavra, eu sei que é difícil, é impossível, mas se pudéssemos resumir a palavra de Deus, uma só palavra, era amor. Só uma palavra era amor. Mas a palavra amor, no português, é muito limitado, porque eu falo, eu amo a esposa porque eu amo pizza. Também amo lasanha. É muito limitado. Você fala, eu amo meu esposo, mas você fala, eu amo aquele carro. No grego, não. No grego existe 8 definições do mínimo para a palavra amor. E eu queria dizer para você que a definição máxima do amor é a definição de Deus. É o amor ágape. Esse amor é tão maravilhoso. E eu sei que você foi convidado por alguém aqui hoje. Alguém, um amigo que demonstrou um certo carinho, até mesmo amor. Um amor filé, um amor amigo. Mas eu queria dizer para você, você só veio aqui hoje, você só está aqui hoje, porque o amor de Deus te trouxe aqui. E nós estamos aqui por causa do amor dele. É por essa razão que há um princípio para todas as coisas. Tudo tem um princípio. A Bíblia diz que Deus estava no princípio, mas tudo teve um princípio. Se você perguntar para um filósofo qual é o princípio de todas as coisas, o filósofo vai dizer, existe uma força motriz. Uma força que gera e que força, que move todas as coisas. E essa força não pode ser movida por nada, porque essa força é a força original. O filósofo vai ficar sem saber qual que é essa força. Mas eu e você, nós sabemos, essa força só pode ser Deus. Se perguntar para um biólogo, qual é o princípio das coisas? O biólogo vai dizer, existe uma lei na biologia, que é a lei da biogênese, que diz que um ser com vida só pode gerar outro ser com vida. Um ser sem vida não pode gerar um ser com vida. Então existe uma vida que gerou todas as vidas, e esta vida não pode ser gerada por vida nenhuma, porque essa vida, ela é imanente por si mesmo. E o biólogo vai ficar confuso, que vida é essa? Ele pode não saber, mas eu e você, nós sabemos, essa vida só pode ser Deus. Se você perguntar para um astrônomo, o princípio das coisas, inclusive teve agora essa viagem à Lua, eles ficaram abismados com a tamanha escuridão do universo e um globo no meio. E ele pensa assim, qual é o princípio que segura este globo no meio do nada? Quem é que está segurando esse globo no meio do nada, nessa imensidão de escuridão? Eles podem não saber quem que é, mas eu e você, nós sabemos, só pode ser Deus. Se você perguntar para um judeu, qual que é o princípio de todas as coisas, daqui o presbítero Marco entende hebraico, se você perguntar para um judeu, o princípio de todas as coisas, ele vai dizer, Bereshit bara Elohim et shama haim araheret. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se você perguntar para um cristão o princípio de todas as coisas, o cristão vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, se Deus é o princípio de todas as coisas, e Deus é amor, então o princípio de tudo que existe na nossa vida é o amor de Deus. E por essa razão é que nós não somos consumidos por causa da misericórdia dele, e por causa do amor dele que nos alcançou. E alcançou muito antes de você nascer, muito antes de você entender quem você seria.
Porque esse amor é perfeito. Esse amor não está preocupado pelos seus erros, seus pecados. Esse amor não está preocupado se você é perfeito, se você tem sabedoria, se você tem muito dinheiro, se você tem um status social. Este amor não importa com isso. Esse amor se importa com o ser que quer implantar dentro de você essa força latente que o Espírito Santo condiz todos os dias, que você é importante para Deus. E esse amor, irmãos, é tão interessante que nós vamos entender uma coisa. Deus é o princípio de todas as coisas e o universo está regido por Ele. Entendam que eu vou chegar na mensagem do há lugar ainda, tá bem? Mas eu preciso partir do macro para o micro. Então entenda uma coisa. Segundo os cientistas, o universo existe há cerca de 14,7 bilhões de anos. O Sol existe há cerca de 5 bilhões de anos. E esse globo de fogo que nós vemos aí, não é fogo. Por quê, pastor? Porque não tem oxigênio. Então este globo de fogo que a gente vê, é uma explosão de um número inimaginável de átomos. Só que essa explosão acontece sistematicamente, de uma forma certa, no tempo certo e na intensidade certa. Eu sei que você nem se preocupou como é que está a explosão do Sol agora, porque nós estamos preocupados como é que a gente vai pagar a nossa conta, como é que a gente vai pagar a prestação do carro, o aluguel. A gente as meninas aqui preocupadas como é que vai entregar o teste lá na escola. Nós estamos preocupados com isso. Você não se preocupou até agora como que está a explosão do Sol nesse momento. Porque segundo os cientistas, se o Sol encostar um pouco mais para a Terra, pouquíssimos centímetros, nós vamos morrer queimados. E se o Sol afastar um pouquinho, nós vamos morrer congelados. Você não pensou nisso ainda, não precisa se preocupar. Sabe por quê? Porque segundo a física quântica, existe um co-regente universal inteligente que está organizando tudo isso. Mas eu queria dizer para vocês que eles acham que é um organizador, uma força inteligente. Mas eu queria dizer para você que essa força, eu e você acredita que só pode ser Deus. A Terra, segundo eles, existe há 2 bilhões de anos. 2 bilhões de anos. A Terra nesse momento está girando a 1.600 km por hora. Eu sei que você nem parou para pensar nisso ainda. E essa velocidade é constante, 1.600 km por hora. Nós estamos a 1.600 km por hora, tá bem? Rodando 1.600 km por hora em torno do Sol. Essa velocidade diminui uma vez, a cada ano, essa velocidade diminui 1 milésimo de segundo. Segundo a ciência, daqui 2 bilhões de anos, essa Terra vai parar. E se parar, acontece o maior desastre da face da Terra, não tem vida mais. Agora a minha pergunta é, essa velocidade não pode ser aumentada nem diminuída. E eu te pergunto, quem é que está controlando essa velocidade? Quem é que está controlando essa velocidade? Talvez você não parou para pensar nisso ainda. Mas eu queria dizer para o seu coração, neste momento, um Deus que controla todo o universo, que controla tudo em nossa volta. Ele está neste momento hoje querendo falar, filho, filha, eu queria também controlar a sua vida e controlar o seu coração. Eu governo todo o universo e queria governar a sua vida. Talvez seja por isso que Deus te trouxe aqui neste momento, para você entender que Ele quer governar a sua vida também. Nós chamamos Deus de El Shaddai, Todo-Poderoso, mas às vezes nós fugimos deles, escondemos deles, mentimos para Ele, não estamos diretamente ligados a Ele, mas de vez em quando Ele é El Shaddai. Eu quero dizer que Ele é El Shaddai sempre, independente de qualquer coisa, Ele continua tendo todo o poder na minha e na sua vida. Se Deus é o princípio de todas as coisas, o princípio é o amor. E aí Paulo, lá em Coríntios, capítulo de número 12, no versículo de número 31, Paulo vai falar algo tremendo. Ele vai dizer assim, olha, ele vai falar, antes de falar dos dons espirituais, o capítulo 12, ele vai falar de dons. O capítulo 14 é sobre os dons, mas o capítulo 12, no finalzinho, 12, versículo 31, ele fala assim, olha, atenção, eu vou mostrar para vocês um caminho que é sobremodo excelente. Aí começa o capítulo de número 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, nada seria. E aí Paulo vai dar uma descrição do que é amor. E é importante que você entenda isso.
Este amor é para todos. Esse amor está sempre em ação. Esse amor é permanente. Esse amor é eterno. Ele é uma força que une. É a base de todos os dons espirituais. Ele avalia o crente. Ele molda a vida dos crentes. Ele edifica a igreja. Ele convida as pessoas para estar em Cristo. Este amor é perfeito na minha e na sua vida. E que amor é este, pastor? Olha que amor lindo. Esse amor, ele não é irascível, ele não é egocêntrico, ele não é malcriado, ele não é orgulhoso, é paciente, é bondoso. Esse amor, ele nunca falha, nunca se ensoberbece, ele não tem o prazer com o mal, ele não se contenta com os erros. Esse amor sempre confia, espera, persevera, regozija-se com a verdade, protege e permanece ativo. Só que tem um detalhe, e eu preciso de falar para você hoje. Esse amor não pode reconciliar-se com um objeto que não é digno do seu amor. Esse amor é paciente, é perfeito, é bondoso. Ele regozija-se, ele é tremendo. Mas este amor não pode reconciliar-se com um objeto que não é digno do seu amor. E que objeto que não é digno do amor de Deus? O pecado. Então, mesmo Deus te amando, você precisa encontrar com Cristo. Porque eu não posso chegar para um juiz e falar assim: juiz, eu amo meu filho, ele cometeu um delito, mas o meu amor não vai impedir. Está repreendido, hein, irmãos? Mas eu amo meu filho, ele cometeu um delito, mas o meu amor, o amor que eu sinto pelo meu filho, não vai impedir que o juiz o condene ou que faça alguma justiça. É por essa razão que esse amor, na perfeição maravilhosa, mesmo sabendo que nós estávamos condicionados eternamente a ficar longe, desraigado, afastado, ele envia o Filho para que na perfeição do amor dele nós nos encontrássemos justiça e encontrássemos a graça e a misericórdia. E do alto dos céus, quando Deus olhar para mim e para você, Paulo vai dizer que outrora Deus olhava com ira, mas hoje olha com a graça, manifestação do seu Filho, e olha para mim e para você e vê a imagem e semelhança dele novamente. Então este amor é perfeito por causa disso, não por causa de você. Achava que era você? Não. É porque esse amor, ele está unindo todas as pessoas e une de uma forma maravilhosa. E esse amor, irmãos, é tão tremendo, que é por essa razão que quando Deus ele chega em cena, lá em Gênesis no capítulo 1, nós já falamos sobre isso. Deus ele vai e cria todas as coisas de forma muito linear e muito inteligente. Primeiro Deus cria o tempo no princípio, depois Deus cria o espaço nos céus, e depois Deus cria a matéria, a terra. Então, quando nós lemos Gênesis, nós vamos ver Deus criando o tempo, o espaço e a matéria. A matéria não pode existir sem o espaço não pode existir sem o tempo, e o tempo necessariamente não precisa nem do espaço, nem da matéria. Mas como Deus cria tudo com um fim e propósito definido, Ele cria para um tempo e para uma determinação. Deus criou a matéria por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que Deus um dia iria se tornar matéria, porque Ele cria, Ele não está na criação, Ele está criando. Mas o amor dele é tão grande que Deus agora ele vai se manifestar na matéria. É por essa razão que João vai dizer que no princípio ele era o verbo. Mas aí João no versículo 14, João 1,14 vai dizer: e o verbo se fez carne, se materializa e habita no meio de nós. Por essa razão que Paulo vai dizer que aquele que foi manifesto na carne, foi justificado no Espírito, foi contemplado pelos anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e foi recebido lá na glória. É por essa razão que nós temos que entender: Deus cria a matéria para Ele materializar. Entenda, um Deus poderoso que cria todas as coisas, agora se torna matéria. Torna matéria para quê? Para ocupar o espaço? Não.
porque Ele é criador de tudo, o espaço não pode contemplar Deus. Olha o que Salomão disse. Salomão está construindo o templo é maravilhoso. Depois se o irmão quiser colocar as referências bíblicas, quando Salomão está fazendo a oração, lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 6, no versículo de número 18, a Bíblia vai dizer que Salomão fala assim: o templo é maravilhoso, mas será que o Senhor caberá aqui? Porque eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edificamos. Ou seja, é tão grandioso, mas olha que coisa maravilhosa. Ele é grandioso, mas Ele habita no meio dos louvores. Ele é grandioso, mas habita no meio dos crentes. É por essa razão que Ele cria matéria, se materializa. O espaço contempla a grandeza de Deus. Salmos de número 19, verso de número 1. Os céus glorificam a Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Tudo isso tem a perfeição de Deus. O que é interessante, irmãos, é que a Bíblia a ciência vai dizer que a lua não tem luz própria. E é verdade. E o sol, o brilho do sol está na sua condição máxima, como eu falei anteriormente. Mas é tão interessante que quem é que governa tudo isso? O próprio Deus. Então, se Ele governa tudo isso, vai ter um dia que a lua vai ter luz e o sol vai brilhar 7 vezes mais. Pastor, sim, Isaías 30, 26. A Bíblia vai dizer que vai chegar um dia que a lua vai ter como a luz do sol e o sol vai brilhar 7 vezes mais. A luz da lua será como a luz do sol e a luz do sol 7 vezes maior. Sabe por que isso? Porque quem controla todas as coisas pode controlar infinitamente a minha mente, controlar infinitamente todas as coisas que nós pensamos ou imaginamos, porque este poder é o poder maravilhoso de Deus. Então, irmãos, olha que coisa. Ele cria a matéria, depois Ele cria o espaço, mas Deus também criou o tempo. E por que criou o tempo, pastor? Ele criou o tempo porque Salomão vai dizer: existe um tempo determinado para todas as coisas. E teve um tempo que Deus se limitou no tempo. Ele viveu aqui 33 anos. Limitou-se ao tempo humano para cumprir um propósito de resgatar a mim e a você nesta noite. Ele cumpriu-se 33 anos de vida, 3 anos de mistério, cumpriu-se um tempo. Ele limitou-se ao tempo que Ele próprio criou, por amor de mim e de você. Esse Deus tão maravilhoso é o que nos convida nesta noite a inteirar-se dEle. Esse Deus que habita nos lugares que nossa mente nem sequer imaginou. Entenda isso. Isaías, quando ele entra no templo, lá no capítulo número 6, Isaías ele entra no templo, e a Bíblia vai dizer que Isaías contempla uma grandeza do Senhor assentado num sublime trono, as suas orlas invadiam o templo, os serafins cantavam. Imagina a visão de Isaías, no capítulo 6. Ele passa agora quase todo o seu ministério, tendo naquela mente aquela lembrança daquele lugar onde ele viu o Senhor, aquela visão. Só que Isaías, depois de passar por todos aqueles momentos de pregar, de anunciar, ele para um tempo, e já no final do capítulo do seu livro, Isaías 57, no versículo de número 15, ele fala assim: olha, Deus habita num trono maravilhoso, num trono de glória, num trono perfeito. Mas esse Deus também habita num coração contrito, num coração quebrantado, num coração aflito, para dar força, para dar vigor, para dar ânimo, para dar esperança para a tua vida. Esse Deus que habita num trono de glória quer habitar no seu coração hoje. Porque assim diz do alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É esse Deus que quer habitar no seu coração e no meu. É por essa razão, meus amados, que quando a gente começa a falar dessa grandiosidade de Deus, dessa maravilhosa grandeza do Senhor,
para chegar aonde, no ponto que eu queria chegar. Como que um Deus que faz tudo isso, que manifesta o amor tão grande, manifesta um amor tão imensurável, Ele olha para mim e para você, que outrora, talvez, não sei, aquelas pessoas, o testemunho nosso, às vezes, irmãos, não quer dizer que nós estamos na perdição, no sentido da depravação, não é isso? Estamos perdidos. Sem Cristo nós estamos perdidos. Aí Ele ama a humanidade que Ele cria. Ele fala assim, só há um plano. E este plano, ele é infalível. Eu vou enviar meu filho para lá. Eu vou enviar meu filho. Que até mesmo aquelas pessoas que vão estar completamente na escória, aquelas pessoas que parece que não tem esperança nenhuma, vai ser resgatado pelo meu amor. E é este amor que eu estou pregando nesta noite para o seu coração. Quando nós falamos que ainda há lugar, irmãos, não é este lugar, não é um espaço que foi criado por homens. Este lugar que estamos falando não foi criado pela igreja. Este lugar que estamos falando é um lugar que vai ser preenchido por você, pelo poder e pelo amor de Deus na sua vida. Foi o amor de Deus que está dizendo no seu coração, ainda há lugar. Ainda há lugar. E este lugar, irmãos, foi conquistado com preço de sangue. No livro de Levítico, a palavra que se destaca é a santidade. Mas no livro de Levítico vai dizer, existe o pecado, e o pecado precisa de um sacrifício. E para que faça o sacrifício, é necessário um sacerdote. E para que o sacerdote faça o sacrifício, ele precisa entender o fundamento do sacrifício. E o fundamento do sacrifício é: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Cristo, Ele veio à terra e Ele observa o pecado. Ele se fez pecado, mas Ele não só se fez pecado, Ele também foi o próprio sacrifício. Mas Ele não só foi o sacrifício, Ele foi o sumo sacerdote, que sacrificou-se a si mesmo para a remissão e perdão de todos os pecados. E Ele entendeu o fundamento do sacrifício, porque o fundamento do sacrifício está baseado no sangue. É por essa razão que naquela cruz do Calvário, o seu sangue derramou todo naquela cruz, de forma que cada gota que caía naquela terra, eu entendo na minha visão limitada, milhões e milhões e milhões de almas era resgatada a cada gota caída naquele chão do Calvário. E uma daquelas gotas alcançou a mim, alcançou você. É por essa razão que este amor te constrange. Você não veio porque o amigo seu te chamou, porque a irmã te chamou, porque é legal. Eu não tenho nada para fazer no sábado ou no domingo, eu vou lá na igreja. Não, você veio aqui porque o Espírito Santo quer trabalhar no seu coração, na sua vida. Você é especial. Talvez muitas pessoas não deram importância para você. Talvez você está aqui neste país e muitas pessoas não se importaram com você. Mas eu tenho uma novidade para você. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz que importa para Deus. Importa para Deus. Não é para os apóstolos, não é para os pais da igreja, não é para ninguém. Importa para Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e venham e tenham o conhecimento da verdade. Talvez você está aqui, quem se importa comigo? E eu quero dizer para você nesta noite, Deus importa com você. Importa com você. Importa com você. Porque Ele sabe, Ele conhece, Ele prescuta. Teve um dia que um homem foi encontrar com Cristo. E esse homem, ele foi à noite. Não vamos entrar nesses pormenores. E ele começou a falar com Jesus.
E tudo que ele falava, Jesus rebatia, Jesus falava com ele. Jesus falou assim: esse homem é um doutor da lei. Ele entende dos preceitos, ele entende dos mandamentos, ele entende da lei de Moisés, ele entende de tudo, ele entende da Torá toda. Eu vou ter que explicar para ele baseado na lei, porque é só assim que ele vai entender. João capítulo 3, versículo de número 14. Aí Jesus vai falar para Nicodemos: Nicodemos, entenda isso. Importa. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Atenção, irmãos. Aqui não é Jesus, não é, a serpente não é um tipo de Cristo, tá bem? Pelo amor de Deus, eu vi o pastor falando isso. Aqui o ritual é um tipo de Cristo. Aí Jesus está falando para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Moisés. Está lembrado disso, Nicodemos? As pessoas pecavam e Deus sabia que eles iam pecar, mas mesmo assim tinha uma serpente, porque sabia que eles pecando, se eles se arrependessem, olhassem para a serpente, iam ser curados. Aí eu imagino Nicodemos: ah, Senhor, agora sim, agora eu entendi o que o Senhor veio fazer aqui. Aí por essa razão que nós temos o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Eu queria que a irmã deixasse aí na tela. Aí quando Jesus continua a conversa com Nicodemos, ele olha para Nicodemos e vai falar assim: Nicodemos, por quê? Foi a maior razão. Deus, o maior ser, amou o maior ato, o mundo, o maior objeto, de tal maneira, a melhor forma, que deu seu Filho unigênito, o melhor presente, para todos aquele, a melhor abrangência, que nele crê, melhor oportunidade, não pereça, melhor livramento, mas tenha melhor escolha, a vida eterna, o melhor destino da humanidade. Eu tenho certeza que Nicodemos saiu daquela reunião à noite pensando: eu encontrei a salvação, eu encontrei o amor. Eu achava que o amor estava nos meus afazeres. Eu achava que o amor estava na minha guardar a lei. Eu achava que o amor estava a guardar os preceitos. Eu achava que o amor estava no sacrifício. Eu achava que o amor estava em ser somente reto. Eu achava que o amor estava em simplesmente não adulterar, não pecar, não fazer coisas erradas. Não. O amor está em encontrar com Jesus. Ah, pastor, mas eu não peco, eu não faço nada errado, eu faço direitinho. Tudo bem, mas não é suficiente. Você precisa de encontrar com Jesus. Você precisa de encontrar com Ele, porque há lugar na mesa para você nessa noite. Ah, mas eu não estou no erro. Você precisa de abrir o seu coração para este amor. E este amor está batendo na sua porta, do seu coração, dizendo: filho, filha, se você permitir que eu faça morada aí dentro agora, eu vou causar a maior revolução da sua história. Eu vou mudar de tal forma a sua vida, que as coisas mudarão. A sua esperança renovará. Sua expectativa será maior. Deus te surpreenderá de coisas maravilhosas. Porque esse amor supera todas as coisas. Porque é um amor verdadeiro, irmãos. É um amor que transcende todas as coisas. E esse amor quer falar com você nesta noite. Eu preciso encontrar com este amor. Há 20 anos atrás, irmãos, eu andava pelas ruas de Quarteira. De vez em quando eu tocava nos bares aqui de Quarteira. Ainda bem que ninguém lembra disso, graças a Deus. Eu tocava nos bares, nas discotecas. Já toquei ali no Cadillac. Tocava nos lugares afora. De vez em quando eu passeava pelo calçadão de Quarteira com meus filhos, o João Pedro e a Lorena, na época criança. Hoje já são adultos, grandes. E
eu pensava, faltava alguma coisa. E depois eu descobri, quando eu vim na igreja, eu encontrei esse amor. Tem 20 anos. Vai fazer 20 anos, daqui a alguns dias. Isso aqui, eu não sei se é a água de Alt que faz bem, porque assim, eu estou com cabelo branco. O pastor Milton continua do mesmo jeito. Está aqui a foto. Vocês podem comprovar isso. Vai fazer 20 anos essa foto, pastor. Daqui a alguns dias, eu trouxe ela para dar de presente para o senhor. Esse foi o meu batismo há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, quando eu descobri que esse amor, ele transcende, ele molda, ele transforma, ele preenche. Ele está aqui nessa noite para encher o seu coração. Se você acha que é tarde demais, eu quero dizer para você, ainda há lugar. Se você acha que não é digno, eu quero dizer para você nessa noite, Deus do céu está dizendo, eu dignifico você pelo sangue do meu filho. Se você está dizendo, meu pecado é grande demais, não há nenhum pecado que aquele sangue do Calvário não possa justificar perante Deus. Se você acha que se sente esquecido, Deus hoje está lembrando de você e te convida nesta noite. Ainda há lugar. Ainda há lugar. O convite está aberto. Esse convite está aberto. É por essa razão que quando Jesus, na cruz do Calvário, ele deu 7 gritos, 7 declarações. Não vou falar das 7. Queria falar só de 2. Depois de uma noite sendo açoitado, esbofeteado, suas vestes rasgadas, levaram não sei quantas chibatadas, com pontas de osso e chumbo. O osso corta e o chumbo faz arder a pele. A sua pele foi toda dilacerada. Ele foi humilhado durante quase da meia-noite até as 6 da manhã. Ele foi levado ao madeiro. Seus pés e suas mãos foram cravadas naquela cruz. Ele foi estendido naquele madeiro. E a primeira declaração que Jesus dá, ele olha para aquela multidão de pessoas e fala: Pai, perdoa. Aleluia. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa. Sabe o que é isso, irmãos? É o grito de misericórdia de Deus. Há 20 anos atrás, durante 15 anos, a minha mãe orava por mim. Eu era o único na minha casa que não aceitava Jesus. Todos os irmãos, famílias, todos os crentes. E talvez minha mãe estava assim: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E teve um dia que eu aceitei esse grito de misericórdia. Esse grito de misericórdia ecoa até hoje. Ele ecoa na eternidade. Talvez você está andando errante e Deus está dizendo, e Jesus dizendo: Pai, perdoa o João. Ele não sabe o que faz ainda, porque vai no domingo lá no culto, lá em quarteira, ele vai aceitar a Ti, Senhor. Pai, perdoa a Maria. Ela não sabe o que faz ainda, mas ela vai encontrar um dia contigo. Ela vai encontrar com o Teu amor. Esse grito de misericórdia está aqui hoje no seu coração, dizendo: Pai, perdoa. Esse foi o primeiro grito, mas teve o 5º grito. Na verdade, o 6º. E o 6º grito depois já era quase o momento dele se entregar. Ele brada
e disse: está consumado. Eu comprei. Está consumado. A palavra consumado no grego vinha nos selos do rei, quando as pessoas tinham dívidas altas e passavam viajantes, comerciantes, ricos, ricaços, e perguntava: tem alguém que deve aqui, que não consegue pagar? E o senhor comerciante dizia: tem esse senhor aqui. E esse comerciante ia lá e pagava e colocava o selo: está consumado. Ou seja, você não deve mais nada. Quando esse pobre chegava para pagar a conta, ou então para tentar pagar, o comerciante disse: não se preocupe, alguém veio aqui e já pagou para você. Você não deve mais nada. E ele pergunta: mas como assim? Ele nem me conhece. Ele só sabia que você não tinha condições de pagar. Por isso que ele pagou para você. Quando Jesus diz está consumado, ele estava dizendo: Pai, nenhum deles tem condições para pagar. Por mais que eles façam, por mais que eles lutem, por mais que eles trabalhem, por mais que eles façam coisas, por mais que eles se esforcem, eles não têm condições para pagar. Eu pago, Pai. Eu pago, Pai. Está consumado. Está consumado. No tribunal de Cristo, no tribunal de Deus, tem um martelo que está preparado para todos aqueles que não têm Cristo. Escuta isso, isso é sério. Esse martelo está preparado para Deus decretar por causa do pecado. Mas quando esse martelo vai sobre a minha e sobre a sua vida, acontece o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8: nenhuma condenação há. Não há mais condenação. Por quê? Porque eu justifico. É como se Jesus falasse para Deus: Pai, aplaca a ira do seu martelo, porque eu justifico João, porque eu justifico a Maria, porque eu justifico Pedro. Está justificado no meu sangue. Então por esta razão nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por essa razão que ainda há lugar. Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Muitas moradas. Então este lugar está preparado para você, meu irmão. Talvez está preparado para você também, como foi dito aqui pelo nosso pastor. Está na casa do Pai, mas não está sentado à mesa do Pai. E a mesa é para todos. A comunhão é para todos. Eu convido você para se colocar de pé em nome de Jesus. Oh, bendito Deus. Enquanto o grupo de louvor vai adorar, eu queria fazer uma oração e fazer um clamor. E já vou entregar o microfone. Oh, Deus. Ainda há lugar para sua. Há lugar na mesa. Há um lugar que está tão preparado, irmãos. É interessante que Jesus, porta para Jesus nunca foi dificuldade, porque ele mesmo disse que ele era a porta. A Bíblia diz que os discípulos estavam com as portas fechadas e ele entra. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre. Mas lá em Apocalipse tem uma porta que ele bate. Ele poderia entrar, mas essa ele bate, porque ele não quer invadir uma porta, principalmente essa. É a porta do seu coração. Nós abrimos para ele entrar, para ele cear e habitar conosco. É por essa razão que quando nós lemos a parábola, que Jesus manda, o Senhor na parábola, manda buscar as pessoas. Era quantas pessoas
pudessem ver, porque sempre teria lugar, sempre teria lugar. E não há uma especificação, porque era para todos. Lógico que nós vamos ver alguns detalhes, algumas características, mas você já parou para pensar que se dependesse de outras pessoas, dependesse de alguns fatores, você jamais chegaria a esta mesa? É porque para chegar a essa mesa só dependeu de um ser, e esse ser é perfeito em amor, e é Jesus Cristo. E essa perfeição está aqui no nosso meio. Ainda há lugar. Vamos adorar o Senhor. Oh, bendito Deus. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Deus.